Quero deixar-vos também uma palavra de confiança em vós, de confiança nas vossas famílias e a certeza que cada um de vós dará o seu melhor para um país mais justo, para um país mais para um país mais justo, mas também para um país mais solidário. Eu participo porque José Sócrates é um grande líder e um grande primeiro-ministro. E o país precisa, nesta fase de crise, de boas lideranças. Lideranças que tenham coragem de enfrentar os problemas e que não se chorem sobre os problemas. Ele já venceu uma crise, ele vai vencer certamente esta outra crise. Não está assombrado este dia para a votação de José Sócrates? Vamos aguardar aqui os resultados das votações para logo ser um dia de festa ou não. Já falou com José Sócrates? Com certeza. Ou com alguém mais próximo de José Sócrates? Não sei. Então, com licença. Não sai fragilizado, até como secretário-geral. António Costa não responde a perguntas, até porque ficou combinado que, em princípio, seria possível, no final da comunicação de António Costa, prevista para as 11 da noite, que então responderia a algumas perguntas por parte dos jornalistas. Eu recordo que essa comunicação está prevista então para as 11, primeiro com a Presidente do Partido, Maria de Belém, depois com o Presidente da Comissão Organizadora da COC, que informará então dos resultados destas diretas, e depois então essa comunicação tão esperada pelo país e pelos portugueses, até porque António Costa é secretário-geral do partido e assume-se como alternativa política ao governo que está no Executivo no poder. E então vamos ouvir o que tem António Costa a dizer cerca das 11 da noite, daqui a 20 minutos. Neste momento existem indícios fortes, de facto, da prática destes crimes, de ter criado o RERT 2 em benefício próprio para colocar esse dinheiro no país, beneficiando assim, portanto, normalmente teria que pagar 50% desse capital, ou seja, metade, 10 milhões. Neste caso pagou 1 milhão, estando sempre nós, vamos lá tentar explicar que quando nós falamos do dinheiro e de Carlos Silva, o dinheiro será sempre de José Sócrates e é movimentado por Carlos Santos Silva. Portanto, mais uma vez, quem vai aderir ao RERT é Carlos Santos Silva. O RERT, convém lembrar, é o regime extraordinário de regularização tributária, ou seja, que permitia que desde que trouxessem o dinheiro para Portugal, que quem tivesse dinheiro não declarado noutros países pudesse passar a tê-lo em Portugal. Aparentemente, esse dinheiro chega ao BES e tem origem, como dizias, num banco da Suíça. Nesta investigação é dito que, e é dito e é oficial, é o CIAP que o diz, que houve uma comunicação bancária. Tu tens a informação de onde é que partiu essa comunicação bancária que chegou às autoridades portuguesas? Aquilo que eu posso dizer, de facto, é aquilo que a Procuradoria já disse. Este processo não tem origem nem no processo de Monte Branco, nem no processo Furacão. É uma investigação independente destes dois processos. Não há verdadeiramente uma estratégia de combate à corrupção. Aliás, há uma estratégia de não combate à corrupção, não obstante Portugal, assinando as convenções das Nações Unidas, da OCDE, Portugal tem sido o país que mais rapidamente assina todas as convenções contra a corrupção. E depois não cumpre nenhuma na prática. Há corrupção na política em Portugal, não há dúvidas nenhumas sobre isso. A novidade é que nos últimos tempos, aparentemente, a justiça está a funcionar. Eu temo que nestes casos todos as pessoas continuem em liberdade e, ainda pior que isso, o dano social que provocaram, o dinheiro que subtraíram à comunidade, por via de todos estes casos, nunca seja recuperado. Se começarem pessoas de facto a ser presas, se começarem efetivamente a recuperar-se o capital que nos foi tirado pela via da corrupção, aí eu acreditarei um pouco mais nisto. Se nada disto acontecer, enfim, há este sobressalto social durante 15 dias, entretanto vem o Natal, em janeiro já ninguém fala disto e toda esta gente está calmamente nas suas casas e daqui a 3 anos volta-se a falar do assunto. Este caso tem que ser diferente. Há duas justiças. Continuamos a querer duas justiças. Uma para os pobres desgraçados, outra para os políticos. O PS assume toda a sua história, dos bons e dos maus momentos, e é solidário pessoalmente, mas respeitará escrupulosamente, de forma independente,
como a Justiça deve apreciar casos judiciais, que só à Justiça cabe apreciar e que, obviamente, não cabe ao Partido Socialista apreciar. O António Costa foi juridicamente correto. O problema é que os políticos têm que deixar de ser apenas juridicamente corretos. O problema é que vão ter, e eu sou capaz de prever, a seguinte situação: o normal a partir de agora vai ser haver anormais consecutivamente. E, portanto, os políticos têm que perceber que uma das 3 clássicas definições de justiça implica o honesto é vivre, porque nem tudo o que é lícito é honesto. E deixem-se de fazer mais leis. O problema está nos costumes, está na maneira como podemos dar exemplo aos outros, dizendo a minha vida é viver como penso. E os políticos vão ser chamados para um novo desafio, não se safarão se continuarem a fazer fintas a todo este processo através de uma retórica muito especial. Entramos num novo tempo e convinha que tivéssemos políticos e partidos, e sobretudo estes partidos, que se entendessem minimamente. Se quiserem, qualquer especialista em luta contra a corrupção internacional faz uma página da A4 para obrigar o PS e o PSD, pelo menos, e o Sr. Presidente da República a desencadear um processo de adequada luta contra a corrupção e não uma luta burocrática de preencher o papel e gastar. Adelino Maltês, sob pena do eleitorado, dos cidadãos se afastarem mais ainda e da democracia estar em causa? Sob pena de a democracia poder ter um coveiro a curto prazo. E convém que o regime democrático... Quem seria o coveiro? Era uma entidade concreta esse coveiro? Podem ser vários. Podem ser os próprios partidos dominantes. E convém que o regime não seja sufocado pelo sistema, por aquilo que já se dizia desde o século XIX, a casta banco-burocrática. É preciso haver uma resposta mais dinâmica. As contas da acusação em torno dos negócios da PT parecem uma máquina registradora. O chumbo da OPA da SONAI, a separação da PT Multimédia, a venda da Vivo e a entrada na Oi terão drenado os tais 97 milhões de euros em luvas. A conta simplificada faz assim: 29 milhões para José Sócrates, mais de 12 para Hélder Batalha, que lhe terá feito chegar o dinheiro através do primo e depois do amigo Carlos Santos Silva. A Zeinal Bava terão chegado 25 milhões, a Henrique Carnadeiro 20 milhões e ao próprio Ricardo Salgado quase 11 milhões. Os pontos cardeais coincidem no destino. José Sócrates está acusado de corrupção, os gestores da PT são quase párias, a operadora foi engolida pela Altice e o BES implodiu, deixando um rastro de destruição em bancos, empresas e famílias, com muito dinheiro desaparecido, sem explicação. Mas me surpreendeu foi o passar de uma grande esponja, literalmente de uma grande esponja, sobre aquilo que são as provas indiretas de que houve benefício de milhões e milhões de euros a favor de um ex-primeiro-ministro. E foi passada uma grande esponja por um juiz, Ivo Rosa, que criticou e tentou de desmantelar completamente uma tese da acusação, mas não está isento de crítica. Porque o que ele fez na fundamentação do desmantelar da acusação foi ir buscar os depoimentos dos amigos de José Sócrates, dos governantes que governaram com José Sócrates, e vou citá-los: Teixeira dos Santos, Carlos Costa Pina, Vítor Scária, e os próprios depoimentos dos gestores, donos dos negócios que estavam a beneficiar com as suspeitas de corrupção e influências. E é com base nestes testemunhos que o juiz Ivo Rosa vem dizer aos portugueses: não está ligado, não está confirmado, não tem lógica. Como não tem lógica? Então ele achava que o Sr. Barroca ia anunciar no inquérito: sim, eu paguei, ou fiz-lhe chegar dinheiro. É assim que funciona a prova de corrupção em julgamentos de corrupção. E depois o juiz ousa-se no direito, arroga-se no direito de criticar e ironizar com aquilo que foi a parte dos rendimentos postos à disposição de José Sócrates, e que o Ministério Público diz que houve, portanto, fraude fiscal. E o juiz está 15 minutos a ironizar com o facto de o próprio José Sócrates, se fosse entregar essas verbas, teria que apresentar uma declaração de IRS, e depois não se sabe em que categoria de rendimentos é que iria pôr essa declaração dessas verbas, e estaria ele próprio a assinar uma confissão de culpa de corrupção. E ele ironiza, em bom português, gozou com o Ministério Público. Mas mais do que isso, gozou com os portugueses que pagam impostos. Porque ele sabe perfeitamente que José Sócrates beneficiou com esse dinheiro, porque no fim, só no fim, vem dizer: sim senhor, José Sócrates até fez crimes de corrupção.
crimes de corrupção, cujo facto não pode ser atribuído porque não se sabe a causa, mas ele disse que sim, que existiram. E disse, agora já estão prescritos por causa da passagem dos prazos. Mas são tão importantes e tão evidentes esses 3 crimes que estão na base dos 3 crimes de branqueamento de capitais. Portanto, Ivo Rosa prestou um péssimo serviço à justiça do país e colocou a justiça num grau quase zero, tendo desmantelado 99% de uma acusação, que agora vamos a ver o que é que acontece na relação, porque nestes casos de corrupção a prova indireta tem que ser valorizada. Ele desvalorizou-a toda. Mas porquê? Porquê é que os 36 milhões de que há provas concretas e que ele próprio aceita, de que grande parte foi posta para benefício de José Sócrates, e a outra parte ele veio dizer que não se provou que José Sócrates seria o herdeiro, quando está escrito, isso foi encontrado num cofre na Suíça, veio desvalorizar isso tudo, mas quem é que se julga Ivo Rosa para se arrogar no direito de, por um lado, usar um tom jocoso, com adjetivos absolutamente deslocados para aquilo que seria uma consideração sobre o trabalho de parceiros da Justiça, porque o Ministério Público é um parceiro da Justiça, e para desmantelar completamente uma acusação que ele sabe que só pode ser feita por prova indireta, é assim em todos os ordenamentos jurídicos. Portanto, este juiz só tem que ter um tratamento, é haver recurso do Ministério Público para a relação e ser posto em seu devido lugar, que é o que ele precisa. Em primeiro lugar, eu acho que alguma coisa de singular hoje aconteceu aqui e, em primeiro lugar, é isto. Todas as grandes mentiras da acusação hoje caíram. A acusação da fortuna escondida é uma mentira. A acusação da corrupção é mentira. A acusação de uma ligação com Ricardo Salgado é completamente mentira. Todos vocês puderam ouvir as palavras do juiz quando fala de especulação, de infabulação, de construção de suposições em cima de suposições. Tudo isso acabou. Não ficou sobre isso nada de ter. Tudo isso ruiu. Finalmente o juiz decide levar-me a julgamento por 3 crimes de branqueamento. Ora, eu quero dizer em primeiro lugar que isso não é verdade e me vou defender desses crimes.